Então vamos lá, correr um pouquinho aqui. O tópico 2, a sobreexcelente grandeza e força do poder divino. Então, estudando a lição, eu me surpreendi com a expressão que Paulo usa aqui, né? A sobreexcelente grandeza e força do poder divino. A sobreexcelência, por quê? Sobreexcelente, né? É aquilo que é mais do que excelente, é aquilo que é excelensíssimo. Então, Paulo não consegue expressar com palavras humanas, não tem como medir ou indicar o tamanho do poder de Deus, a sua excelência. Então, ele usa essa expressão maravilhosa aqui, a sua excelência, né? Então, os dicionários teológicos, eles dizem assim, ó, sobreexcelente é aquilo que é extraordinário, mais do que excelente, sublime, excede em excelência, excelencíssimo, né? Então a expressão no qual Paulo vai trazer para os homens, compreender essa excelência. Então, digo-vos um mistério a respeito de Cristo e a igreja. É excelente. Então, o homem, para compreender, precisa da iluminação do Espírito. E ele se mantém nesta revelação excelente do poder e das benesses que a salvação traz ao homem, né? Então, o termo salvação, no perpassar da história, ele começa a ficar banalizado, né? E Paulo já tinha essa intuição a respeito disso, né? Porque aquilo que é muito falado, ele começa a ser esquecido. Então fica como banalizado. Então ele está chamando a atenção aqui de algo excelente, né? Para que os homens não banalizem as benesses da salvação, né? Tamanha essa salvação, tamanhas riquezas em glória nessa salvação, né? Então Paulo está preocupado com essa característica. Então vamos lá, essa sobreexcelente. Então o nosso comentarista destaca aqui: o apóstolo orou para que o salvo pudesse entender a sobreexcelente grandeza do poder de Deus. Então ele discorre aqui sobre a palavra, sobre excelência, no qual nós já falamos, e no tópico 2 ele vai falar aqui, a força do poder divino. Então vamos lá. Esta força do poder divino, na sua expressão grega, ela se diz de algo que promove uma operação. Então, do que se trata isso? É a capacidade de fazer aquilo que quer e age de forma infalível. Então, a força do poder divino, ele faz o que ele quer e de forma infalível. Então, o contexto da expressão é essa, irmãos. Então, Deus age de forma infalível. E os salvos precisam entender a grandeza dessas coisas. Eles precisam entender a profundidade e o mistério dessas coisas. E isto é revelado e mantido pelo Espírito Santo. Então, o homem natural não consegue compreender essas coisas. Por quê? É loucura para o homem natural. Nós lemos ali na Epístola de Coríntios, né? Então, vamos lá. No tópico 3, Paulo aqui, então, nosso comentarista vai destacar Cristo, nosso exemplo de exaltação. E o primeiro tópico, Cristo, as primícias do que dorme. Então, veja, irmãos, a importância disso aqui. Cristo, as primícias do que dorme. Então, o que Deus fez em Cristo, uma das características, né? Então, Deus ressuscitou Cristo. Então, veja aqui a excelência do poder de Deus. Então, ele vence a morte. Então, ele promove a vida, né? Então, aqui é importante porque o que diz? É o exemplo da exaltação. Então, esse mistério, a saber, Cristo e a igreja, porque a igreja participa dessa exaltação em Cristo Jesus, sempre em nosso Senhor Jesus Cristo. Isso é importante, tá? Então, as primícias do que dorme, então destacando essa característica de Cristo como o primeiro, né? As primícias, o primeiro, tá? Depois ele fala, Cristo elevado à direita de Deus.
Por que a direita de Deus? Essa é uma expressão do Antigo Oriente. Então, os grandes reis, os monarcas, então eles deixavam os seus regentes à sua direita. Então, isso era símbolo de autoridade, não é? Era símbolo de autoridade dada aos regentes, aos homens importantes, era colocado à direita. Então, por isso se usa essa expressão aqui, né? Cristo é elevado à direita de Deus. Então, nosso comentarista faz uma boa colocação aqui. Ele diz: Paulo reforça o poder de Deus quando da elevação de Cristo ao trono, pondo à sua direita nos céus. Aqui está em foco a ascensão de Cristo em referência à promessa messiânica. Ok? Então, nesse caráter de autoridade, ele tem toda a autoridade. Toda a autoridade foi dada a ele, nos céus e na terra. Então, esse aspecto da elevação e exaltação. Então, se Cristo foi exaltado, a sua igreja também será glorificada, assim como Cristo foi glorificado. Tá? Então, vale nota isso. No tópico 3, Cristo exaltado sobremaneira. Então, eu separei aqui. A exaltação de Cristo é uma prova da exaltação da igreja. Exaltação, então, é mudar de posição, posteriormente de estado. Então, do que se trata? No momento, muda a posição, você tem uma posição diante de Deus, mas posteriormente será mudado esse estado, de um estado natural para um estado espiritual, e não somente uma posição jurídica diante de Deus, né? Então fala, exaltação é mudar de posição, posteriormente de estado, uma natureza caída para uma natureza gloriosa. Tudo isso através do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Então, quando Paulo fala, eis um grande mistério, a saber, Cristo e a sua igreja. Então, irmãos, esta oração intercessória de Paulo, ele quer destacar aos homens essa grandeza, essa profundidade, este mistério das coisas de Deus que é dado ao homem, não é? Então, para nós fecharmos aqui um breve resumo da lição, segundo o nosso comentarista. Então, ele diz assim: o plano da salvação divina revela uma santa vocação, as riquezas da herança divina e a grandeza do poder de Deus. Uma vez salvos, somos vocacionados para a santidade, conforme nós comentamos, o serviço e a participação gloriosa no porvir. Uma vez salvos, desfrutamos das riquezas da glória divina, experimentando o perdão dos pecados e a adoção de filhos, e as bênçãos a ser desfrutadas no porvir. Uma vez salvos, seremos glorificados a exemplo de Cristo Jesus. Nesta lição, então, nós estudamos as benesses e a profundidade da salvação dada ao homem. Então, nós vamos ficar por aqui, somente um breve resumo da lição, para ficar um gostinho, para que os irmãos estudem a revista e leiam as Escrituras. Que Deus continue abençoando os irmãos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo.